Gurizada, o negócio é o seguinte, que a situação do Grêmio é perigosa e desesperadora na tabela do Campeonato Brasileiro, todo mundo já sabe. Menos para alguns jogadores da equipe. E pior, e talvez ainda com maior destaque, menos para algumas das principais lideranças do time comandado por Luiz Felipe Scolari, que na noite deste domingo se encontraram numa festinha com direito a pagode, tudo isso há 3 dias de um jogo muito decisivo para o clube na quarta-feira, fora de casa, contra o Cuiabá. A gente fala sobre isso, sobre o quanto os jogadores do Grêmio estão envolvidos com a situação do clube. Neste vídeo que eu te informo tem o patrocínio da OneFootball. É um baita aplicativo e você pode baixá-lo absolutamente de forma gratuita. Eu coloquei um link que está na descrição deste meu vídeo para que tu clicando lá, baixe o aplicativo da OneFootball e aí, tu vai estar muito bem servido com todas as informações sobre o futebol, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Seleção Brasileira e a transmissão do Campeonato Alemão, a Bundesliga, absolutamente de forma gratuita. Vai lá no link na descrição deste meu vídeo e baixa o aplicativo da OneFootball. O Grêmio teve um jogo dramático no sábado à noite no Morumbi, perdeu para o São Paulo sofrendo o gol aos 48 minutos da segunda etapa. Um jogo que deixou todos os gremistas desolados, porque o Grêmio poderia inclusive ter vencido a partida e eu fiz um vídeo analisando o jogo, dizendo que o Grêmio teve, nesses últimos jogos, o seu melhor rendimento, a sua melhor atuação e poderia sim ter vencido o São Paulo. Douglas Costa fez boa partida, outros jogadores do Grêmio também tiveram uma boa atuação. Há aqueles que ficaram devendo, como o sistema defensivo, como o Jean-Pierre, que mais uma vez foi desligado, mas o resultado em si tensionou muito o ambiente gremista e isso ficou claro, tanto na entrevista coletiva do técnico Filipão, quanto e talvez principalmente do presidente Bolzan. Um presidente Bolzan abatido, sob certo aspecto, tenso, preocupado. A situação se agravou no domingo porque o Cuiabá venceu o jogo e o Cuiabá está nesta briga com o Grêmio para escapar do rebaixamento e é o adversário. Fora de casa em Cuiabá, na noite desta quarta-feira o Grêmio encara o Cuiabá. O Grêmio é 19º, com apenas 23% de aproveitamento no campeonato, 10 pontos ganhos. O Cuiabá é justamente o adversário de quarta, o primeiro não rebaixado. Mas o Cuiabá tem 17 pontos. O Cuiabá, portanto, já está distante 3 rodadas do Grêmio. Tem 7 pontos a mais. O Grêmio tem que vencer o Cuiabá para ficar ainda numa situação pior do que ruim. Uma situação ainda desesperadora na tabela do Campeonato Brasileiro. Se empatar ou se principalmente perder o jogo, será um verdadeiro desastre. Mas tudo isso, todo esse contexto, não impediu que alguns jogadores do Grêmio fossem confraternizar, fossem celebrar na noite deste domingo, a 3 dias desse jogo tão importante contra o Cuiabá. Isso porque houve uma festinha de aniversário do zagueiro Paulo Miranda e lá estavam pelo menos estes, talvez outros. Rafinha, curte um pagode, Rafinha. Diego Souza, também é ficha 1 quando tem um pagode. Luiz Fernando, e aí, pasmem, a principal liderança do time gremista, o zagueiro Pedro Jeromel. Quando a gente fala em Jeromel, a gente está falando num jogador que é muito mais que ídolo, que é um jogador muito identificado com o torcedor gremista, especialmente por esse período de conquistas, de retomada do Grêmio, comandado pelo Renato Portaluppi, lá em 16 com a Copa do Brasil, em 17 com a Libertadores da América, em 18 Recopa, 4 títulos locais do Campeonato Gaúcho, supremacia sobre o Internacional, pois o Jeromel também não resistiu ao convite e foi celebrar o aniversário do Paulo Miranda. E aí eu vou começar aqui a colocar a minha opinião. Primeiro aspecto é o da pandemia. Eu sei que os jogadores do Grêmio estão vacinados, ok? Este é um ponto importante que a gente tem que colocar aqui. Mas sempre há o risco, né? Mas Meneghetti, alguém poderá dizer, tu não sai fora para jantar com a tua esposa, não vai eventualmente em algum lugar onde há uma certa aglomeração? É verdade, embora eu já esteja vacinado, inclusive com a segunda dose, que eu recomendo a todos vocês. Só que a minha profissão, eu não sou jogador de futebol,
Eu não tenho uma torcida por trás. E a minha empresa não está sendo rebaixada, não está correndo esse risco. Mas ok, é o risco que se corre realmente quando a gente vai para um ambiente onde há muita gente. Num restaurante, por exemplo, até na rua. Embora ao ar livre o risco de contágio seja bem menor. Mas dentro da academia, por exemplo. A questão é que a minha profissão, eu posso exercê-la em home office. Embora não tenha ficado durante este ano e meio, 20 meses de pandemia, nem um dia em home office, eu trabalhei todos os dias, exceção feita ao período em que eu testei positivo, que fiquei em casa por mais de 2 semanas, para voltar ao trabalho justamente quando estivesse completamente curado e sem nenhum risco de contaminar algum colega. A minha profissão eu exerço em home office. O meu programa, que eu apresento os donos da bola, eu posso fazê-lo em home office. A minha principal função na Bandeirantes, que é a de gestor do grupo no Rio Grande do Sul, eu também posso exercer com um certo prejuízo em home office. Se algum jogador do Grêmio testar positivo, ainda que esteja vacinado e, portanto, com sequelas pequenas, ele não vai poder jogar. Ele vai ficar fora. Ele pode contaminar, ainda assim, algum colega. E aí eu lembro, Marcos Hermann, vice de futebol do Grêmio, disse isso publicamente com muita franqueza e de forma elogiável, que o Grêmio cometeu um erro após a conquista do Campeonato Gaúcho, quando abriu as portas do vestiário. Parênteses, teve pagode também, né? Vocês lembram, né? Teve pagode lá e tal. Entrou muita gente, e aí o Grêmio teve um pequeno surto de Covid que acabou estourando no técnico Thiago Nunes. O Grêmio perdeu jogadores, os resultados não vieram, talvez não viessem também com o grupo completo, e o Thiago acabou perdendo o emprego, ele que teve problemas lá no vestiário de comando deste grupo. Então, o primeiro aspecto é o da pandemia. Não só o risco pessoal, mas o risco de transmissão, ainda que a festa, a gente tenha observado ali, parecia sim um evento familiar, né? Então tem esse risco, mas há o risco quando tu junta ali, abraçando, falando alto, de noite, aquela música, tu fala mais alto, né? Então tu acaba emitindo eventualmente algumas gotículas de saliva. Há o risco sim do contágio, microfone para cima, para baixo, instrumento musical. Mas não imagino que eles fossem higienizar o instrumento musical a cada troca ali que os jogadores do Grêmio vão, ou os próprios músicos de uma boa banda que estava lá, pelo que a gente viu nas imagens. Então esse é um risco. O segundo, talvez tão importante quanto este, a questão do envolvimento, né? O Filipão deu uma entrevista coletiva, estava absolutamente indignado, o Grêmio perdeu o jogo com o São Paulo, o presidente Bolzan tenso. Vejam o retrato que eu dei. O Grêmio está distante 7 pontos do primeiro não rebaixado. Ah, mas falta muito campeonato. É verdade. Mas se começar a adiar, né, está a 7 pontos e justamente este que é o adversário que está fora da zona do rebaixamento, em 16º lugar, o Cuiabá, é o adversário da próxima quarta-feira. É hora dos jogadores se preservarem. Até por uma questão, se não de princípio, de malandragem. Não vou me expor. Perde um jogo daquela maneira no sábado, domingo vai celebrar num pagodinho, e estes são os jogadores que aparecem nas imagens. Que outros passaram por lá? Eu não sei até que horas foi a festa, mas não imagino que tenha encerrado às 9 da noite. Eu não sei o que eles estavam bebendo, se era água mineral com gás ou sem gás, não sei. Não sou fiscal de bebida jogador, mas eu acho que é uma demonstração também do pouco envolvimento, né? No momento em que os torcedores do Grêmio estão preocupadíssimos, estão frustrados com a campanha. O Grêmio pode até não cair. O Grêmio pode terminar em 14º o Campeonato Brasileiro, e eu sei que muitos de vocês gremistas assinariam, se não todos, agora. Mas é uma campanha para o investimento que o Grêmio faz abaixo do medíocre. Terminar em 14º, em 15º ou em 16º seria terrível para o Grêmio, mas melhor que o rebaixamento, que este seria desastroso. Os jogadores estão dando uma demonstração de não estarem envolvidos, de não terem cumplicidade. E a liderança, e os jogadores, com exceção do Luiz Fernando e do aniversariante o Paulo Miranda, o Rafinha, o Diego Souza e o Jeromel se constituem justamente nas grandes lideranças do grupo de jogadores. Não é que vão chegar lá, vão abraçar todo mundo antes do jogo do Cuiabá, vamos lá, vamos não sei o quê. Não, domingo, 3 anos eu estava num pagode, correndo o risco de contaminação de Covid, correndo o risco de me desgastar fisicamente. Que envolvimento é esse? Observem o presidente Bolzan na entrevista coletiva após a derrota para o São Paulo. Tenso, nervoso, sob certo aspecto cabisbaixo, abatido, como é o normal. Não se pode esperar que o dirigente vá com excessiva tranquilidade, né, um comportamento absolutamente deslocado do momento do clube, eufórico e feliz. É normal que ele tenha aquele tipo de reação. E os jogadores do Grêmio, um dia depois do jogo, foram se lembrar na festinha de aniversário do Paulo Miranda, pagodezinho, musicazinha, de noite.
Não se sabe até que horas foi e não se sabe quantos jogadores mais do Grêmio estiveram lá. É preocupante isso, porque a grande liderança, o capitão do time, Jeromel, estava lá, e com ele, outros jogadores representativos e líderes, como o Diego Souza, como o Rafinha. Se sabe que o Luiz Fernando também foi visto nas imagens, e o próprio aniversariante, Paulo Miranda. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, valendo aí o like. E agora, vai na descrição desse vídeo, baixa o aplicativo de forma gratuita da OneFootball. Tem tudo sobre futebol, tu vai te divertir, tu vai gostar muito, é muito legal. Se você, como eu, curte e quer saber tudo sobre o futebol, negociação, contratos, matérias especiais, resultados em tempo real, tu vai encontrar lá na OneFootball. Feitoria gurizada, vai um abraço.